Já. Eu estou esperando iniciar a gravação. Quando iniciar, alguém me fala, por favor. Começou. Iniciou. Gente, então, tá, boa noite. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar em Jesus. E agradecer mais uma vez esta grande oportunidade que nos dá de estarmos todos aqui reunidos em seu santo nome, aprendendo mais um pouco do seu Evangelho. Pedimos por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e pedimos também pelo restante do grupo, por todos que estão aqui conosco, por aqueles que virão e aqueles que não poderão vir. Pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos e aonde quer que estejam, e sintam isso que nós estamos sentindo agora, essa sensação de paz, de tranquilidade, de muita serenidade. Senhor, como bons pedintes, queremos pedir não só por nós, não só pelo nosso grupo, mas principalmente por todos aqueles que sofrem. Uma humanidade inteira sofrendo. Até aqueles que estão doentes fisicamente, são aqueles que estão doentes psicologicamente. Então, por todos eles queremos pedir, por todos que sofrem muito neste momento, os que estão na Covid, que têm outros tipos de doença, aqueles que, devido a essas crises econômicas, estão sem emprego, sem trabalho, sem condições financeiras de se sustentar. Por todos, Senhor, queremos pedir, pela humanidade inteira, que possa o Senhor aliviar a todos. Possam todos, neste momento, se sentir mais fortes para continuar essa caminhada. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Obrigado. Paz a todos nós. Assim seja, Senhor. Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Tudo bem, Elisa? Tudo. Boa noite, seu Roberto, Elisa, Boa Frânio. noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Tá? Então, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no item 8. Né? Sim, no terceiro parágrafo do item 8. Isso. Disse eu, né? Isso. É isso? Isso. Disse o Lázaro, não disse eu, não. Disse o Lázaro, tá? Ainda bem que você ressuscitou, lembrou na hora que não era você, era o Lázaro. Era o Lázaro. Eu não falei nada, tô que nem aquele cara, não me comprometa, né? Podemos começar? Podemos. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nós estamos no item 8, que é a lei de amor, e nós paramos na semana passada no terceiro parágrafo, que começa assim: disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predomina os instintos. Isso aí nós temos essa mesma ideia, né, na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, né, quando pergunta qual o meio de destruir o egoísmo. Aí que os Espíritos começam a resposta com isso. Os homens ainda mais próximos da sua origem do que do seu, né, da sua meta. Então, nós ainda somos muito guiados pelos instintos. Apesar de já estar com a inteligência, né, nós ainda não sabemos utilizá-la. Tá? Nós nos prendemos muito ainda aos instintos, ou seja, questões de sobrevivência, as questões de conforto, de prazeres, etc. Quando nós, né, quem vai falar aqui, nos andarmos mais um pouquinho, tá, logicamente que esses instintos continuarão com a gente, que eles muito nos ajudam, né? Mas nós veremos outras coisas diferentes, e vamos aprender coisas diferentes, tá? E justamente sobre isso que nós estamos falando, a lei do amor, né? Então vamos lá? A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos
em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Tá? Então, nós temos que aperfeiçoar justamente os sentimentos. Só que nós estamos no meio do caminho, as emoções. Né? Nós estamos dominados justamente por esses instintos ainda muito materializados. Eles se tornam emoções. Nós somos aquele barquinho perdido naquele oceano, né? Aquelas ondas violentas de lá para cá, e que nos admiramos quando vemos Jesus andar calmamente sobre, né, as águas, sobre o mar. Nós, dentro de um barco, temos medo? Sim. Então, oi? Sim. Né? Então, nós temos que aprender também, né? Pedro bem que tentou naquela vez, né? Jesus caminhando sobre o mar, Senhor, posso ir até você? Aí começou a andar, deu 2 passos. Mas aí veio, falou mais alto que os instintos, o medo. Né? E ele afundou. E aí Jesus fala aquela célebre frase, né? Homens de pouca fé. É o que nós somos ainda. Temos que fortalecer essa fé. Já estamos no raciocínio. Conforme fala o Kardec, os espíritos, né? Na doutrina do espírito, fé raciocinada. É aquela que pode encarar face a face a humanidade em qualquer época. Essa fé não tem medo, porque ela sabe, né? Não existe mistérios. Jesus caminhou sobre as águas, ou seja, Jesus caminhou sobre as emoções, porque ele nutre sentimentos. Ele sente. É totalmente diferente de nós. E nós temos que usar a nossa inteligência para, sabendo disso, aprender a usar a palavrinha equilíbrio. E assim por diante. É que a gente tem um excesso de emoções desregradas, né? Ou é muito, ou é pouco. Nunca no equilíbrio. Qualquer coisinha a gente vai de um extremo a outro, assim, em questões de segundos. Né? É impressionante. Não dirigiu, quem está dirigindo, leva uma fechada, pronto. Só se sente bem depois que fala umas bobagemzinhas. Aí desabafou. E aí vai por diante. Né? Uma pessoa até que olhe para a gente de uma forma diferente, a gente, pô, o cara está me olhando? Está vendo? O Divaldo conta até um caso interessante desse da Alemanha. Ele conseguiu um grande amigo na Alemanha assim. Ele estava no aeroporto lá na Alemanha esperando alguém chegar para levá-lo, né? Foi convidado a dar umas palestras e ia ficar hospedado na casa de alguém lá. Fala o nome, né? E essa pessoa não chegava, ele encostou-se numa pilastra e se ia passando um cidadão alemão, olhou para ele, ele olhou para o cara, né? E cumprimentou com a cabeça. O cara olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para ele de novo, ele sorriu e cumprimentou de novo. Bom, por sorte ia chegando os amigos dele. Que o alemão, olha só, não estou falando de Brasil não, hein, gente. O alemão veio tomar satisfações com ele. E ele não entendia nada que o alemão bravo. Imagina, o alemão falando calmamente. Deve ser ruim da gente compreender para caramba, que o idiomazinho complicado, né? Imagina o cara bravo. Né? Aí os outros que chegaram também, né, conheciam o idioma, conversaram com ele. Não, ele é um homem de paz. E ele explica, não, só te cumprimentei, você olhou para mim, eu te cumprimentei, uma coisa normal no Brasil e tal. E no final o alemão ficou tão curioso com ele que começou, né, quando ele ia na Alemanha, assistir a palestra, hoje é espírita. Mas a gente vê que é uma situação complicada, somos nós, né? Alguém olha para nós e, opa, o que quer? O que está me encarando? Mas fazer o quê, né? Temos que aprender a ser que nem o Divaldo, cumprimentar. Bom dia, boa tarde, sorrir. Alguém fala alguma coisa? Eu acho que eu estou num time hoje que todo mundo é bem calmo, né, Elisa? Todo mundo tranquilo. Estou falando isso para mim, tá, gente? Desculpe, tá? Para mim, tá? Ninguém fala nada que... Não. Bom, os instintos são a germinação e os embriões
do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Bom, O gente, espírito... isso é uma coisa interessante. Porque eu trabalho com pessoas um pouco mais, tá? E isso aqui é uma verdade. Tá? São pessoas que, por qualquer coisinha, estão no... Tá? E fala, o fulano é ignorante. Não é ignorante. Ele ainda vive somente dos instintos. Tá? Não teve ainda aquela famosa... A Elisa adora falar essa palavra. Maturidade espiritual. Você adora, né, Elisa, essa palavra. Então, ainda estou muito... Fala, na realidade, todos nós, encarnados na Terra, mas todos nós, ainda vivemos pelo instinto. Nós ainda não conseguimos nos livrar totalmente disso, de instinto. É uma reação natural, passa a ser uma reação natural o instinto. Né? Não é uma reação natural de Chico, de Divaldo e de outros mais bem superiores a nós, mas nós que estamos ainda de fraldas no espiritismo, na vida, só agimos pelo instinto. Nós só agimos pelo instinto. A vontade de ganhar dinheiro, a vontade de estar bem, a vontade de superar, isso aí são instintos. A gente não trabalha para ganhar dinheiro, para sobreviver. A gente trabalha para ganhar dinheiro, para ficar rico. É um instinto. É isso mesmo. Nós somos totalmente presos, que é a matéria. A matéria. É. A nossa imaturidade ainda não nos deixa alcançar algo mais que isso. Isso, exatamente. Tá? Mas nós estamos aqui para isso. Mas nós vamos chegar lá, claro. Nós estamos aqui para isso, justamente para abandonar esses instintos, né? Expurgar esses instintos de dentro de nós. Né? A oportunidade está sendo dada. Precisamos saber aproveitar. Consuelo, fale alguma coisa, Consuelo. Estou ouvindo. Estou aqui, mas estou ouvindo. Como é que estão os instintos? Estão bem afiados? Ah, sempre os instintos? Sempre. Esse é meu mal. É o nosso mal. É o nosso mal. A gente tem que viver na base do sentimento. O que é o sentimento? É aquele que compreende tudo, né? O que já tem bons sentimentos. Conhece já aquelas famosas palavras, perdão, tolerância, paciência. São as virtudes, né? E a nossa dificuldade está nisso aí. Então, quem fala mais alto? Os instintos, junto com aqueles animalzinhos lá do porão. E tem uma turma de boa, né? Tem uma turma de animaizinhos ali no nosso porão que não é mole. Quando a gente conseguir chegar a ficar somente no meio, já é uma grande coisa, sem deixar eles lá de baixo dominar a gente, né? Lá do meio, olhando para cima. Cultivar os sentimentos. Vamos lá? Vamos. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Aí eu fico pensando, né? Alegrias celestes. A gente, bom, falo por mim, né? Eu não tenho nem ideia do que é isso, né? Só vejo falar. Que nem caviar, né? Só vejo falar. Tem aquele livro Obras Póstumas, tem aquela menina, né? Que o Rossini leva também um plano melhor, que ela não queria nem voltar. Deve ser um negócio muito lindo mesmo, isso aí. Esses planos aí. E aí nós não temos nem ideia por isso. Bom, eu falo por mim, tá? Estou falando por vocês, né?
Mas eu fico assim, o que será essa alegria celeste? Para começar, nós não gostamos de trabalhar. E diz que todo espírito elevado, pelo que a gente vê, adora trabalhar. Adora ajudar a nós. Ou seja, eu fico pensando, que alegria celeste é essa? O cara está lá no alto, vem aqui, reencarna aqui, ou fica, né, como mentor da gente. É meio complicado a gente entender essa alegria celeste. Em primeiro Então, lugar, nós não somos imaturos? exatamente. Quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele coloca nas leis morais, né, as duas primeiras leis, a lei de adoração e a segunda lei, a lei de trabalho. O que é que significa essas duas primeiras leis? Boa noite, Jorge. São as duas leis que ligam diretamente a Deus. Depois vem mais várias leis, que eu não estou lembrado o nome, sociedade, destruição, conservação, liberdade, progresso, né, etc. E são as leis de relacionamento do homem com o homem. E, finalmente, a última, que é quando a gente consegue vencer isso tudo, que é a lei de justiça, amor e caridade. Tá? Mas as duas leis é a ligação direta com Deus. Isso que é interessante. Não é somente a adoração, é o trabalho. Então, dentro das alegrias celestes, está o trabalho. Tá? Eu sei que todos aqui adoram trabalhar muito, inclusive eu. Eu fico imaginando que alegria celeste é essa, né? Mas faz parte. Faz parte. Alguém comentar algo aí sobre o trabalho? Nós vemos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus chega para... Acho que é o Hilel, né? Estamos precisando trabalhar aquelas novas terras que estão lá guardadinhas, que são as Américas. Olha só, um espírito superior podia pegar um lugar-tenente dele, reencarna lá e cria as naus, não, o próprio Irléu. Não, senhor, eu irei lá, reencarno, um espírito altamente evoluído, tá? Funda lá a famosa Escola de Sagres e começa a navegação, né, em alta escala no mundo inteiro. Cria aquelas naus, que era louco, aqueles caras andando naquela maré, elas funcionaram. Chegaram nas Américas, chegaram aqui no Brasil, etc. Quer dizer, o espírito superior, quando tem uma missão, ele mesmo vem, não manda terceiros, não. Porque para ele é uma alegria servir a Jesus. Essas aí, falou aí do Evangelho. Prelúdios das alegrias celestes. Toda vez que há necessidade de uma missão muito melindrosa, por isso que eles não falham. Por isso que, né, na pergunta no livro dos Espíritos, que eu não estou lembrando qual é que fala sobre isso. Deus sabe quem é seu general, sabe os Espíritos que não vão falhar. Kardec é um. A missão de Kardec começou quando ele tinha 55 anos. Começou na hora certa, no momento certo. Começou e foi cumprida com êxito. Tá aí a doutrina aí, maravilhosa aí, nós aqui, né, usufruindo de todo aquele trabalho que ele teve. Então são as alegrias celestes, né, o trabalho. A adoração e o trabalho. Tá? Nós temos que aprender isso. Alguém comentar? Alguém? Semana passada a Elisa colocou no grupo uma página chamada Amor. Maria Vaz, do grupo de estudo. Essa página é do João de Brito, do livro Falando a Terra. E não deu tempo da gente ler essa página na semana passada. Eu me lembrei dela de manhã, mas não me lembrei de colocar no grupo. Mas coloquei ainda há pouco, está no Zap, dos dois apps. Maria Vaz, do grupo de estudo, tá?
Então, vamos dar uma olhadinha nessa página, que ela é muito legal. Aliás, esse livro é muito bom. É um livro, talvez tenha sido, não vou falar um dos primeiros, mas foi de 1951 esse livro, né? O Chico ainda morava em Pedro Leopoldo. É um livro com muitos espíritos aqui elevados. E até uma coisa interessante, que uma vez eu estava lá no Marco Aurélio, e o Marco Aurélio comentou: eu não vi ainda uma página da Joana Angélica com o Chico. E eu tinha acabado de comprar esse livro. Falei, pô, Marco Aurélio, deu uma sorte tremenda, tá? Eu comprei esse livro falando da Terra e está lá a página da Joana Angélica, uma página pequenininha, através do Chico. Joana Angélica nós sabemos quem é, né? Joana de Ângeles, tá? Quer dizer, Fabiano de Cristo, tá? Aqui tem vários espíritos lá. Realmente, muito bom livro, tá? Bom, vamos lá? Vamos lá, então. A página se chama Amor, do livro Falando da Terra, e o espírito é João de Brito e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. O amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. Bom, o ódio, vai falar? Só um instantinho. Aqui está falando em relação a Deus a tudo, ao universo, né? Sublime impulso de Deus, a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todos nós, né? Alimenta todas as ações. Eu me lembrei do Livro dos Espíritos, na pergunta 888, tá? Tá contigo aí na mão, Elisa? O Livro dos Espíritos? Estive lendo ela hoje. A 888? É. Então, lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. É que eu tirei a marcação, agora tem que procurar. Achei. É a pergunta que deve se pensar da esmola, mas não é isso. Nós estamos lá no meio da resposta, tá? O quarto ou o quinto parágrafo é: amai-vos uns aos outros. Aqui embaixo. Foi exatamente aqui que eu li. Que tem uma cola aqui escrito Lei de Amor. Isso. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei. Lei divina, mediante qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Olha que coisa linda que os espíritos falam aqui, né? Tudo rege o amor. Para nós organizados, né? É lei de atração direta, né? Para os inorgânicos ainda, né? A atração que eles sentem, né? A famosa sintonia, né? Aquele magnetismo que um sente para o outro, né? É o amor também, é lei de amor. Né? Quando nós vemos uma molécula de água, H2O, né? Duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, que a atrai? É isso? É lei de amor. É o amor agindo no mínimo e agindo no máximo. Quando nós vemos o Sol, uma grande massa, sustentando todas essas massas, que são os planetas, suas luas, asteroides, cometas, tudo assim dentro de um campo de força invisível. Né? É a lei de amor, é o amor. Logicamente que há um pensamento central aí. Tudo há um pensamento central. Há uma coordenação. Mas eu achei muito bonito esse início dessa página, que me lembrei na hora dessa pergunta, dessa resposta dessa pergunta. Certo?
Alguém comenta alguma coisa? Elisa? Está bem clara, né? Está bem clara essa resposta. Essa resposta está bem clara, né? É interessante que aí o homem, né, vamos falar agora da ciência, vai descobrindo que pode fazer novas transformações, né? Aí vão criando aí os produtos químicos, né? Vai conseguindo a energia elétrica que a gente não, a eletricidade, né? Colocando em fios condutores, né? Tudo isso, lei de amor. Nós somos, assim, digamos, pequeninos, mas já temos, né? Onde a tecnologia está enorme, né? Enorme. Ontem eu vi uma coisa que, infelizmente, não é legal, mas eu estava lendo uma reportagem sobre esse avião de caça, né? Que, infelizmente, o Brasil comprou da Suécia, o Gripen, né? É muita tecnologia, muita coisa que o homem já tem, né? É um negócio impressionante, um simples aviãozinho, digamos assim, tá? Esse é o grande problema. Essa inteligência, né? Super inteligência que já controla isso, já sabe mexer com isso, né? Coordenar isso, se esquece do amor. Ele mexe com essas atrações, com essas afinidades, sabe desenrolar um negócio, mas ele mesmo não ama. Porque senão não inventaria uma arma tão mortífera como um aviãozinho daquele. O negócio realmente é. Eu fiquei bobo. Os brasileiros estão tomando uma surra, porque, infelizmente, nosso Brasil, né, ficou muito longe dessa tecnologia de ponta. Estão aprendendo, né? Mas é muita coisa mesmo. É muita coisa. É uma vida para aprender a pilotar um avião daquele. Como eles já têm experiência de outros aviões aqui do Brasil, né? É de complicado, complicado. Ali falta o amor. Eles estão mexendo com o amor, mas eles mesmos desconhecem. Interessante isso, né? Somos nós. Lidamos com tudo, fazemos tudo, mas desconhecemos a nós mesmos. Vamos lá. Então, alguém falou alguma coisa, não? Não. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se inflora. A dedicação é o amor que se estende. O orgulho digno é o amor que aprimora. O trabalho digno, de onde eu tirei orgulho, é o amor que aprimora. Eu estava me sentindo até bem, né? Se o orgulho é isso, estava me sentindo bem. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. Por isso que nós temos dificuldade de falar sobre o amor. Porque nós, aquele dividiu em duas partes, né? No fanatismo acaba o amor que nós estamos bem acostumados. Tá? Que petrifica, né? E começa, depois do fanatismo, a fraternidade, é o amor que se expande. Nós estamos no aprendizado dessa segunda parte dessa folhinha dele aqui, né? Das colocações dele sobre o amor. Mas o que é interessante que tudo é o amor. Em uma situação ou outra. A Joana Dias já tinha visto uma página que ela fala, né? Que o ódio é o amor que enlouqueceu, né? Ela fala em uma das páginas dela.
Enlouqueceu ou adoeceu, uma coisa assim. Acho que adoeceu. Adoeceu? Deixa eu ver aqui. O ódio aqui que se envenena. Se envenena, adoeceu então. Então, a gente vê que a palavra única é amor. Aí o Espírito chega aqui para a gente compreender uma coisa, começa a colocar um pedacinho daqui e um pedacinho de lá, para a gente entender o que é amor, usando várias palavrinhas que a gente conhece. Mas aí, se a gente for pensar em termos de Jesus, no pensamento mais... Né? Aí a gente chega aqui, por exemplo, se eu falar um exemplo aqui, o Afrânio ama, alguém vai saber, quem vai saber, ama o quê? Quem? Por quê? Porque nós estamos muito presos. Amo meus filhos, amo minha esposa, amo minha família, amo meu grupo espiritual. Certo? Não é assim, mais ou menos? Quando nós falamos em amor em relação a nós fechamos um círculozinho. E eu estava pensando nisso. Se a gente chegar aqui e falar, Jesus, ama. Precisa perguntar o quê? Quem? Por quê? Quando? Jesus ama. É um pensamento que eu tive. Depois de ver esse tanto de palavras que nós precisamos para aprender. Isso. Ama. Aquela historinha dos dois sábios, lá da época, um pouquinho antes de Jesus, né? O Bilel e o outro, Shammai, que é o Joana de Anjos conta, em um dos livros dela, ela fala isso, né? Que o cara queria gozar os dois, conseguiu encher o saco do Shammai, quando falou, fala em toda a Bíblia, em algumas palavras. Né? O Shammai ficou irritado. E disse, bom, eu já perturbei o Shammai, agora eu vou perturbar o Ilhéu. Faz a mesma pergunta para o Ilhéu, e o Ilhéu só fala isso. Quando pergunta para ele, o que é que está escrito em toda a Bíblia? O Ilhéu, ame. Mas está escrito assim, basta amar. O amor é um verbo completíssimo. Nós não precisamos colocar complemento. Nós precisamos do complemento nele, pela nossa inferioridade. A resposta é bem clara de Léo. Ame. Tudo que está aí escrito na Bíblia é amor. Então ame. Você estará seguindo toda a Bíblia. Jesus ama. Não há condições. É incondicional. Vamos lá? Ou alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria, só para poder enriquecer o que foi dito, aqui são 18 itens, né? Vamos contar, né? 9 é o problema da paixão e 9 é virtude. Aí eu fui lá no 17, a virtude, item 8, diz assim, eu só vou ler só esse pedacinho. Tá. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. São as 9 últimas. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades virtuosas. Agora, infelizmente, aí são as 9 primeiras. Quase sempre acompanham pequenas enfermidades morais que desonram e atenuam. É o que tá aqui. Eu peguei só no Evangelho 17, porque toma de chumbo grosso para cima de nós, porque a gente que diz que ama e não ama. Na verdade, a gente ainda está muito estacionado. Tem muita informação aí chamando-nos a atenção, né, com relação a essas questões, a falta de amor, né, da nossa parte. Porque a gente era para sentir realmente o que brota no fundo do coração, se sentir, é sentir mesmo. Mas nos falta vivência. Pronto, só isso. Pode falar a palavra maturidade que a Elisa fica brava, viu? Nos falta maturidade. Olha lá, viu? Nós temos uma estagnação, né, Jorge? Uma estagnação, uma cristalização, uma estagnação nessas coisas que impedem que a gente seja mais virtuoso, né? Que são as coisas que estão relacionadas exatamente com o mundo material, né? Que é a nossa
nosso ódio, nossa paixão, nosso egoísmo, nosso ciúme, nossa revolta, o nosso orgulho, a discórdia, a vaidade, a avareza, o vício, a crueldade, o fanatismo, isso tudo está relacionado com o material, né? A coisa é que a gente fica preso ali, a gente fica meio que encarcerado nessas coisas e não consegue chegar à fraternidade, à bondade, né? Hoje à tarde, eu estava lendo aqui os domínios da mediunidade, no capítulo. Esse aqui está aqui até aberto aqui, é o final do capítulo 4. O Aldo estava dando uma explicadinha, né, ao Hilário e o André Luiz em relação. Como ele falou Marco Aurélio, eu estava lembrando do Marco Aurélio do livro Sexo e Destino, que eu já lembrei aqui, que ele disse, o Marco Aurélio diz, o único livro que o André Luiz errou, que ele não botou página, ou melhor, não botou página, não botou capítulo. Ele reclama pra caramba disso. Eu morro de rir da maneira como ele fala. Aí ele conta lá o seu Moreira, que o Afrânio gosta muito. Gente boa. Seu Bora no Flamengo, bora lá no Flamengo. Eu quero beber. Então ele conta, e aqui eu li isso, ele chapa no perispírito e como se amoldasse ao veículo físico. Então, de lá, da ambiência espiritual, olhando para cá, é a característica de de incorporação, mas não é uma colocação até que hoje a gente vai entendendo que é um envolvimento no corpo espiritual. Aqui, o Aulus, nesse livro, Domínio, ele diz assim, vou ler só um pedacinho, senão eu vou tomar tempo para caramba. É um caso de reajuste difícil. O cidadão aqui, vocês devem conhecer aí, porque ele trabalhava no carro do porto, era estivador, e não sei o que ele falou para o pai dele, né, chamou a atenção dele, vai perder o braço. Acabou de ter um acidente e ficou, né, desencarnou, depois ficou com problema no braço, né, ressecado, do soco que ele deu no pai. Então, é um caso de reajuste difícil, reclamando o tempo. E, afagando os ombros do paralítico, acentuou: nosso amigo traz a mente subjugada, porque nós todos ainda estamos, porque há problema simbiótico que a Elisa enumerou aí. Por que a gente não ama? Porque esse pessoal desencarnado, sintonizado conosco, infelizmente, nós os atraímos, questão da sintonia, e envio a onda de pensamento. Aí eu dou um pulo aqui. Aí, com relação à pergunta que o Hilário fez, e se esse companheiro utilizar a organização mediúnica, transmitirá ao receptor, que é o receptor, o médium, todos nós somos, as sensações de que se acham investidos? Você tem um que é mais patente, e tem o outro que não é patente, mas que está sob influência. É isso que ele está dizendo. Aí o Hilário diz: sim, elucidou o assistente, refletirá no instrumento passivas impressões que o possuem. Aí ele vai para frente dando a explicada. Então, mas aí tem mais informações que abrem mais leque. Por isso que nós que estamos aqui no vaso físico, nós estamos mais propensos porque a gente não tem vivência, não tem a maturidade, o desenvolvimento do senso moral. Paro aqui, eu não vou falar mais nada, senão... Você estava falando uma coisa sobre esse desenvolvimento do senso moral. No início, até um pouco antes de você entrar, nós falamos sobre a lei, acho que você entrou até na hora, sobre a lei de adoração e a lei de trabalho. Né? A lei de trabalho compreende uma palavrinha que está aí nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que você ligou à virtude. Uma liçãozinha atrás é o dever. Tá? E o dever tem a ver muito com o trabalho. Né? E eu achei interessante que você falou sobre a virtude um pouquinho antes. Está aqui a virtude, aqui está. Falou sobre o dever, mas está aqui. O homem que cumpre com o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais que a si mesmo. Né? É a nossa dificuldade, cumprir com nossos deveres, principalmente em relação ao próximo. Bem, esse caso também, que nós somos muito teleguiados, digamos assim. Né? Uma vez um cara brincou lá no centro que
né, que os espíritos estavam instalando chips na gente. Eu disse, deve estar mesmo, gente. Deve estar mesmo, porque nós não somos mole. De longe mesmo, põe um chip, né? Só pegar o controle remoto. Elisa, lá vai a Elisa. Afrânio, lá vai o Afrânio. Tá? Há esse problema sério aí também. Imaturidade, a vivência entre imaturos e essa dificuldade que nós temos para sair da caverna. Eu li o mito da caverna um dia desse, estou com isso na cabeça. Eu acho que eu estou na caverna até hoje, ainda bem amarrado, estou tentando sair, não estou conseguindo. Né? Mas é isso aí. Alguém falar alguma coisa? No Platão. Só Platão. Cara. Tira daí, por favor. Beleza? É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra, em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal é simplesmente o amor fora da lei. Gostei desse aí, o amor fora da lei. O mal é o amor fora da lei. Aí o bem, o amor, é a lei do amor. Está dentro da lei, né? Interessante, né? É muito legal essa paginazinha. Ainda tem assim, o mal é simplesmente o amor fora da lei. Simplesmente, quer dizer, é algo que não tem muito... Para nós, é muita coisa, mas todos os espíritos que já passaram por toda essa... Simplesmente. Já adquiriram a experiência sobre isso, já conseguiram passar isso aí. Mas isso é legal, por isso que é bom a gente estar sempre, né, tá estudando aí, vendo essas coisas, tá compreendendo esse mecanismo. O que é o amor? Vamos falar, o amor é incondicional. Então, quem ama, ama. Mais nada. Sem delongas. Sem... Né? Quem ama, ama. Claro. Vamos destrinchar como é esse amor, como é que é ele pragmático, no dia a dia. Eu ouvi uma amiga, ela disse que, acho que foi Jesus que disse, que o homem da Terra é mais ignorante do que mal. Está no Boa Nova. Boa Nova, né? Boa Nova. Eu não sabia. Se eu li, passou longe há muito tempo. Capítulo 25 ou 26. Está lá pela aquela lavagem de pés, por ali, tá? Negação de Pedro está por ali. Boa nova. Então, nos nossos tempos, no nosso dia a dia, então, já que aqui, no texto, aqui apagou aqui, deixa eu aqui, acender aqui. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição. Renovação íntima, mudança de comportamento, atitude renovada, isso é amor? Compreensão, entender o defeito do outro, se colocar no lugar do outro, empatia. Meu Deus. Isso é amor? É isso que eu estou aqui arguindo, nesse intuito, para a gente destrinchar isso, porque isso precisa ser colocado no nosso HD para um automático. É o que nós não temos no nosso automático. Então, isso para mim é a busca da perfeição. Mas é amor. É amor, então. É o que nos falta. Está aqui, o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito. Segundo os propósitos divinos. Vendo plenitude lá, eu estou falando isso porque eu estou, pela manhã, no culto que eu faço aqui, uma leitura, né, todo dia, eu nomeio como culto. Joana, eu nem me lembro qual é o capítulo, acho que é 5. É uma página aqui, não é uma página de 2
3 folhas. É uma página que pega 5 páginas. Um capítulo pega 5, 6 páginas. Eu não leio assim, todo ele, eu leio devagar. E ela faz essa alusão, chamando-nos para a nossa reflexão. Com linguagem lá em cima, né? Que nós sabemos que ela coloca você... Eu vou para o dicionário para traduzir o que ela coloca. Às vezes até o dicionário tem dúvida. É dose, Tem outro. Requer esforço da nossa parte se a gente quer crescer. Para colocar no HD, você vai para o subconsciente. Talvez agora eu não consiga fazer isso, mas estou colocando no livro da vida. Porque o Aulus, nesse capítulo que eu citei aqui, o que hoje a gente está passando na nossa vida, às vezes nosso pensamento isso está nos nossos registros mentais, e os espíritos estão vendo isso. Hoje eu posso estar lá com a cara de santinho, mas... E esse é o grande problema. A gente está com a cara de santinho, e de santo nós não temos nada. Nada. Às vezes tem um sobrenome, né? Fulano dos Santos, né? Somente. Elisa, onde você está, Elisa? Eu estou aqui. Vamos voltar para o Evangelho? Vamos voltar para o Evangelho. Item 9 agora. Item 9, que vai começar assim, bem como terminou a página. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É verdade. Até lembrou aquela velha historinha do cara que nunca tinha feito bem, né? Uma vez ele fez, uma vez ele amou, né? Que passou na floresta e não quis acabar com a teia da aranha, não é isso? A história, né? Então, ele amou uma vez. Então, no fundo, ele tinha. E foi isso que ajudou ele a quase sair do buraco, né? Mas ele, ali, mais uma vez, não amou. E quando o anjo fala para ele, pensa em algo de bom que você tenha feito, um bem que tu tenha feito. Foi o único bem que ele fez na vida dele toda. Né? Foi não acabar com a rede da aranha, com pena dela, que é ali que ela ia conseguir alimentação. Surgiu né, uma corda para ele se escapar. Ele escapar, né? E quando ele viu outros escapando com ele na mesma corda, ele começou a chutar todo mundo. Não aprendeu a lição. Mas a essência divina mostra dele. Caiu todo mundo. Inclusive ele que a corda arrebentou, né? Graças ao balançar. Então, na essência divina, todo mundo, por pior que seja, tem uma gotinha desse amor. Tá? E às vezes isso é bem explorado. Tá? Nós vemos às vezes em filmes isso, né? Eu não sei qual foi o filme que eu vi, que foi assim, né? A pessoa... tá, não foi filme não, gente. É a história de Alarico. Alarico, aliás, eu vi isso numa peça teatral, achei linda a peça teatral, tá? Essa passagem. Alarico, né, cismou de acabar com Roma, e acabou, né? E aqueles são, oh meu Deus, a mãe dele é a Santa Mônica, Santo Agostinho, gente. O famoso Santo Agostinho do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho ficou preocupado, que sabia que Roma estava morta. O exército de Roma era só mercenário, e mercenário é assim, tá ganhando, tá tudo bem, mas na hora do sufoco mesmo não tem vínculo nenhum, ó. É isso que a gente vê aí. E o mercenário, o Santo Agostinho falou, é inevitável que Alarico vai acabar, arrasar Roma. Vai arrasar Roma. E eu vou lá conversar com ele. Para que ele não faça isso com força total, que ele poupe algumas vidas. Né? E foi lá no acampamento de Alarico. Foi cuspido, foi xingado, mas ninguém atacou ele porque os bárbaros eram muito supersticiosos. E como ele era um homem, entre aspas, de Deus, né, apesar de eles serem politeístas, eles respeitavam os sacerdotes mesmo de outras religiões, de outras nações, né, eles respeitavam muito. Mas não deixaram de atacar Santo Agostinho. E quando Santo Agostinho chega a Alarico, né, que o pessoal fala, tem um cara aí querendo falar contigo, um sacerdote, Alarico olha, deixa ele vir.
E ele vai até a Larica e fala, eu vim só te pedir um favor. A Larica fala, qual o favor? Porque eu sei que você vai destruir Roma. É a Larica se encheu, né? O ego, né? Guerreiro. Tá? Mas eu vim te pedir que você não mate as crianças, tá? Nem os doentes, principalmente os mais idosos, seja homem, seja mulher. Quero que você os poupe, por favor. A Larica, não, quem é você para me dar ordem? Faça o que eu bem entender. É isso que você veio fazer? Ele é. Tá dado o teu recado, vai embora. E ele foi embora. De novo, passou no meio lá do acampamento, xingado, mas ninguém tocou nele. Muito bem, alguns dias depois a Larico faz a sua primeira invasão, né, de Roma, arrasando tudo, destruindo tudo. Só que teve um detalhe interessante. Ninguém tocou em nenhuma igreja, nenhum templo de Roma. Ninguém. Os bárbaros destruíram tudo que estava ao redor dos templos, mas os templos não mexiam. Nem uma ripa de uma cerca eles tiraram. Né? E o Santo Agostinho teve essa intuição, levou todo mundo para dentro das igrejas, que ele queria, né, salvar. Todos aqueles que ele achava que tinham que ser salvos, né? Doentes, velhos, a senhora e tal, conseguiu realmente salvar muita gente, que eram vários templos, né? Não era só um. Quer dizer, mostra que o Alarico, mesmo dentro do seu egocentrismo, do seu furor, né? Daquela sangue de guerreiro, né? Digamos assim, né? Aquela vontade, tinha faísca de amor dentro dele. E isso depois, quem vê a vida, vai ler a vida do Jesus Gonçalves, e quando Santo Agostinho desencarna, resolve ajudar a Larica. A Larica desencarna, volta ruim de novo com a Larica II. Santo Agostinho ficou ali, né? A Larica teve com nosso amigo Divaldo também, lá na França, né? E foi, né? Hoje a Larica é um espírito do bem. Nós temos lá o Centro Espírita, lá Jesus Gonçalves, né, que é o próprio Alarico, lá em Jacarepaguá, na Rua Mapendi, vem toda a história, tem a história toda de Alarico, das várias reencarnações dele. Então, essa faísca do bem está em todos nós. A Alarico arrasou com Roma, é isso que a história fala, e é a verdade, matou muita gente. Mas já tinha essa faísca. É nossa, como somos centelhas divinas, é o que está falando aí. É o que fala aquele finalzinho daquela página, né? Vamos lá? Tem alguma Larica aí no grupo, não? Nós fazemos parte do grupo, né? Eu ia falar que eu não sei. Esse centro espírita foi Nós fundado. estamos no Brasil, a gente tem culpa no cartório. Olha essa história. O Divaldo, numa das palestras, lá no Maria Vaz, aquelas fitas que eu adorava ouvir, né? Sua palestra antiga, ele fala que há um grupo de bárbaros no Brasil, no Rio de Janeiro. O Divaldo é baiano. Ele situa o grupo de bárbaros no Rio de Janeiro. Mas tem tanta gente, tem que ser eu? Não, tem as bárbaras também. Muito bem. O centro foi fundado. O Bira era daquele centro lá do Recreio, da Barra, sei lá, o Joana Angélica. O Bira, da Barra. Era um grande médium. Ele recebe vários espíritos. Já vi Maria Dolores, um monte, né, quando eu estava lá. E o Bira ganhou. Os pais do Bira desencarnam e deixam aquela casa onde nós fomos, eles, a do meio. O centro mesmo. Não, ali é Rua Mapendi, Jacarepaguá. Não é Sulacap, não, lá em Jacarepaguá. Tá. É que são 3 terrenos, né? O do meio, onde nós fomos, tinha uma palestra ali. Tem a casa de um lado e outra casa do outro, onde nós almoçamos, não é isso? Aquele do meio era a casa dos pais do Bira. E o Bira fica pensando, eu não vou vender. Não precisava, não precisa, graças a Deus. O Bira é um cara de situação financeira boa. Não preciso vender. O que é que eu faço com essa casa? Ele veio um espírito e falou, abre um centro espírita. E quando ele vai abrir o centro espírita, quem aparece? O Jesus Gonçalves. Até então o Bira não tinha recebido o Jesus Gonçalves. E juntos resolvem fazer um trabalho. E o Jesus fala justamente por isso. Nós temos que fazer esse trabalho aqui, porque há muitos bárbaros em Jacarepaguá. O Bira nem se tocou. Bom, a evangelização naquela época que eu frequentei, olha, não é exagero meu não, tá? Tinha mais de 150 alunos. Vocês já viram a evangelização? Algum centro espírita aqui no Brasil
com essa quantidade de gente. Era uma coisa impressionante. Sábado lá parecia um jardim de infância e escola de segundo grau, de adolescentes. Era uma coisa impressionante. Era uma coisa absurda, né? E eu me lembro bem, né, que uma vez o Bira contando para a gente, ele disse que ficava pensando, e os bárbaros? E os bárbaros? Aí um dia, disse que vinha a casa que eles compraram lá, ela tem um segundo andar alto, e ele foi para o teto, acima do segundo andar, foi lá no teto, um negócio, olhou lá na frente, lá longe da rua Mapedi, viu um grupo de rapazes e moças, assim, uns 30 mais ou menos. Ele disse que viu os 30 vestidos como bárbaros. E viu uma maior euforia na rua. E ele só viu os bárbaros. Ele fica pensando, né? Quando de repente a visão passou, entrou os 30 para a evangelização do centro espírita. Estava lá os bárbaros, tá? Então, né, essa questão, né, da centelha, está dentro de todo mundo lá se consertando. Tá? Vai ver que eu andei dar umas pitadinhas lá, que eu fiquei lá uns 3 anos fazendo curso, né? Acho que eu fui lá dar uma pitadinha também, para ver como é que estava o resto da turma, se estava todo mundo bem. Então é isso aí, gente. Todo mundo tem um pouco de dom dentro de si, ninguém é totalmente. Então, é até a questão, quando a gente vê nossos irmãos aí entrando muito no erro, no crime, fazendo coisas absurdas, né? Uma hora essa centelha vai esquentar, digamos assim, né? vai acender, vai brilhar. E eles vão mostrar que piores que eles estão dando um exemplo aí, a Larico. Aí hoje é luz. Um homem que foi pura trevas aí há 1.600 anos atrás, né? No ano 400 mais ou menos, que o Império Romano acabou, né? 1.600 anos atrás, o homem era terrível. Hoje está aí, tá tentando reeducar aqueles que ele caminhou para o mal. Olha que coisa bonita, né? Eu já estou vendo, né? Qual será a nossa turma, hein? Que a gente tem que reeducar, né? Primeiro educar nós mesmos, né? Bom, vamos continuar, Elisa? Ou alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar um testemunho aí de que alguma coisa do passado? Ninguém. Bom, são 8h27, eu vou ler até o próximo ponto e a gente para. E tá? volta de novo, esse início. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este fato, né? O homem, por mais objeto vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Por exemplo, tamanho. Isso é uma coisa interessante. Eu, nas minhas andanças aí de office boy, fui parar lá no Lince e tinha na época um cara meio barra pesada. Era muito famoso na época. E, passado um tempo, né, ele foi preso. Eu lembro, saiu na televisão, que ele realmente não era mole. E depois que ele foi preso, eu fui lá. Eu tinha uma marcenaria que eu visitava lá, eu tinha 17 anos. E o cara lá falando, pois é, o fulano foi preso, a mãe dele está sofrendo muito, porque ele tratava a mãe com tanto amor, tanto carinho. Bandidão, tá? Infelizmente. Tá? Tratava a mãe, quer dizer, o pior que seja a pessoa, a centelha divina está ali dentro. Quando ela despertar para todos, né? A lei de amor. Bom, alguém quer mais falar mais alguma coisa? Para mim... Me marcou muito foi o Vicente de Paulo, né? O Herodes, aquele primeiro lá que mandou decapitar as 2.000 e com o decorrer do tempo, depois ele veio com, quer dizer, teve as suas provas, suas expiações e trabalha no Centro Europa depois como um dos pais da igreja. Digo pai da igreja foi príncipe. O príncipe da igreja que eu digo ou foi cardeal ou foi padre. E o trabalho que ele fazia, enfrentar os barões da época, aqueles cabeça dura, jogava pedra até dentro do telhado da casa das pessoas para pedir dinheiro para
e um trabalho de abnegação, de renúncia, e isso que jogou ele para cima. Né? Ele teve assim, um trabalho muito bonito, né, de ajuda ao próximo, né? Ele trabalhou muito mesmo. Só para falar alguma coisa que eu falei em Alarico, tá? Ele veio na França na época do Richelieu. Richelieu. A Eminência Parda é o nosso amigo, né? De Valdo. E ele era o amigo do Valdo, Richelieu, isso, né? Cardeal Richelieu. Ou seja, um homem que teve muito poder, né? Mas ali já estava um pouquinho melhor, né? Que ele falava, é bom para Deus, é bom para a França. É bom para a França, é bom para Deus. Já estava um pouquinho melhor, já dividia um pouquinho. Mesmo dentro de um patriotismo exagerado, de um nacionalismo exagerado, mas já era um pouquinho melhor. É igual o que está acontecendo no Brasil, né? Aos amigos tudo, aos inimigos rigor da lei. Por aí. Bom, alguém mais comenta alguma coisa? Dona Lourdes, Consuelo, seu Roberto? Não. Não, tranquilo. Mais claro do que o amor é impossível, né, Afonso? Eu acho que essa história do Jesus Gonçalves aí, do Alarico, mexeu com todo mundo, gente. Estou preocupado, hein? Eu não conhecia essa história, não. Ô, Lourdes, fala para ele a caixinha de Pandera, acho que